Pessoal, boa tarde. Esse nosso grupo vai falar sobre mobilidade urbana. Eu sou a Janaína, nós somos da graduação, né, Petrópolis, aqui é o José e a Jordana. A gente vai fazer um breve entendimento do que é mobilidade urbana. Muito se fala, né, mas vamos entender um pouco do que se trata. A gente não pegou o conceito aqui do que é mobilidade urbana. Mas depois de muito estudar, a gente entrou em uma mobilidade mais nada do que é ter acesso, ter direito ao acesso à cidade. Tanto em forma de infraestrutura, como em forma de serviço. Quando a gente fez esse estudo, a gente pegou até uma definição aqui no site, né, que mobilidade urbana refere-se à forma de como as pessoas se deslocam dentro das áreas urbanas, incluindo os transportes de pessoas e bens, né? Ele é um conceito amplo, mas como eu já havia falado, a mobilidade urbana nada mais é que, em suma, né, que é o direito de ter acesso à cidade. É você ter o direito de ter uma calçada para ir no seu supermercado, é um direito de você ter uma via sinalizada, que inclusive está na lei de mobilidade. E isso se define, a lei, ela define a mobilidade em 3 partes, né? Que ela fala de transporte, ela fala de serviços e fala de infraestrutura. Mas vamos entender melhor. A lei 12.587, ela trata sobre as diretrizes das mobilidades urbanas. Ressalta-se que a mobilidade diretriz, né, a parte diretriz, ela é constitucionalmente tipificada, ou seja, as diretrizes elas são feitas pela União, né, mas a competência de executar é do município. Então vamos entender lá sobre a questão do que são transportes. Os transportes eles podem ser motorizados ou não motorizados. A sua bicicleta ela é um transporte. Na questão de serviço, como é que essa lei ela fala sobre o que são serviços? Né? Os serviços de transporte são classificados quanto ao objeto, pode ser de passageiros ou de carga, para a gente entender, né? Ela pode ser feita também quanto ao serviço, pode ser coletivo ou individual, e quanto à natureza, que é o público e o privado. Dita-se que a lei ela sempre prioriza que seja um transporte público. Da infraestrutura urbana. O que eu preciso para ter uma mobilidade urbana? Inclusive são direitos, a gente ter uma via sinalizada, a gente ter acessibilidade, que meu colega vai falar daqui a pouco. Tudo isso são direitos nossos da mobilidade urbana. Estão sendo cumpridos? Não estão sendo cumpridos. Por isso que nós, aqui, operadores de direito, teremos um pouquinho de trabalho para exigir, porque tem muita coisa para ser resolvida. Lembrando que diretrizes, União, execução, municípios. Atualmente, ressalta que a mobilidade urbana é um dos principais desafios do crescimento populacional. Eu tinha até pegado um vídeo para colocar para vocês, mas até pelo tempo eu não vou colocar. Mas desde a industrialização, em 1930, assim como também quando começou o êxodo rural, que as cidades começaram a crescer desenfreadamente, começou-se a problemática da mobilidade urbana. Por quê? Porque o Estado, os municípios, eles não foram capazes de fazer o que a gente precisava, o que a população cresceu de uma forma exagerada precisava. O que a gente precisa? Por exemplo, a gente precisa de vias sinalizadas. Atualmente, até em Palmas, né, a gente até discutiu sobre isso no grupo, atualmente ela vem até colocando mais placas, mas assim, é muito comum você ter locais que não tenha simples placa de sinalização. A velocidade, o pare, parece simples, mas não é. É uma coisa muito séria, porque apenas uma placa ela pode evitar muita coisa. Porque a pessoa vem distraída, vem a placa de atenção, que é a vermelha, né? Você já... Então, assim, e essa parte de acessibilidade, ela vem tomando muita demanda na questão dos poderes municipais, estaduais e mesmo federais. Como eu havia falado antes, a mobilidade urbana está englobada a tudo. Ela está englobada a sua bicicleta, ela está englobada o seu carro, ela está englobada o transporte público e as infraestruturas. Só que a gente tem uma parte bem importante sobre o transporte público. A gente até colocou em destaque aqui, falando que uma das diretrizes básicas, né, que inclusive eu não sei se eu falei a parte da Constituição, ela está tipificada lá no artigo 21, inciso
artigo 21 da Constituição, inciso 20, sobre quem desenvolve diretrizes, assim como o artigo 182, todos da Constituição Federal, que ela fala sobre o transporte individual versus transporte coletivo. Vou colocar um conhecimento empírico. O ano passado, eu fui a São Paulo. Quando eu desci do aeroporto, a primeira coisa que eu vi foi um ônibus. Entre pegar um transporte individual e um coletivo, eu preferi pegar o coletivo. Por quê? Porque é de fácil acesso. Outra coisa, fiquei no local onde tinha metrô. Então, assim, é muito mais viável eu pegar um metrô. Então, assim, apesar da lei priorizar o transporte público, sem acessibilidade, sem a parte das interligações, ele não vai acontecer. Porque a gente sempre vai priorizar, a gente vai priorizar o carro, porque é mais fácil. Aqui em Palmas mesmo. Por que fala que as diretrizes têm que ser executadas pelo município? Em Palmas. Quem conseguiria ficar num ponto de ônibus meio-dia, sem cobertura? Acredite, essa é a acessibilidade. Quase ninguém. Por quê? Porque é uma prioridade. Um ponto de ônibus coberto é prioridade da mobilidade urbana, para ter acesso ao meu direito de ir e vir. Aí a importância do transporte coletivo na mobilidade urbana é amplamente conhecida devido aos benefícios que proporciona para a sociedade. Menos poluição, menos trânsito. E acredita, você sabia que até a questão de planejamento de horário, de sair do trabalho, de vir do trabalho, essas coisas fazem parte da mobilidade urbana? Por quê? Porque com isso eu diminuo o trânsito, eu diminuo o engarrafamento, então isso também faz parte de uma das diretrizes. E aí a gente colocou aqui uma breve suma, né, de quais as importâncias da adesão do transporte coletivo. Que é expandir as áreas estendidas pelo transporte coletivo, porque se eu tenho ônibus, eu tenho metrô, provavelmente eu vou optar por eles. Senão eu vou usar meu carro, vou poluir mais, vou gerar mais engarrafamento. Eu vou falar sobre a parte do sistema viário de Palmas. O plano diretor, a primeira versão de 2007, ele foi bem resumido quando ele foi falar do sistema viário, que ele fala que o artigo 61 fala que o sistema viário, que constitui o suporte físico de circulação de pedestres, bicicletas e veículos automotores destinados ao transporte individual e coletivo de pessoas, animais e mercadorias, ele é composto. O artigo 61, ele só cita vias e áreas de pedestre, ciclovia, via local, e aí o artigo 116, que traz os conceitos, ele complementa falando o que é cada um. O plano diretor, ele leva, a maioria dos planos diretores, ele considera a hierarquia das vias, que é um conceito de que cada via tem a sua função. Como está aqui, a via local é aquela caracterizada por destinar apenas ao acesso local. Tem as vias coletoras, está aqui embaixo. As vias coletoras, que é aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito de quem tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arterial. As vias arteriais, está aqui, caracterizada por intersecções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias coletoras e locais. Então, é um sistema gradativo. A via local, que leva a via coletora, que vai levar a via arterial, e tem algumas também algumas diferentes, que é a ciclovia, que é a pista própria destinada à circulação de bicicleta, separada fisicamente do tráfego comum. Vias e áreas de pedestre, via urbana ou trecho destinado exclusivamente à circulação de pedestres e separado do trânsito de veículos motorizados. Via auxiliar. Essa via auxiliar eu achei bem interessante porque ela é um diferencial que eu não tinha achado em outras pesquisas, né? Que é aquela paralela ao acesso à TO 050, composta de duas faixas de tráfego, uma em cada sentido, com a função de possibilitar deslocamentos rápidos sem ter que cruzar a rodovia. As vias de trânsito rápido são aquelas caracterizadas por acessos especiais com trânsito livre, sem intersecção em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Essa via verde também ela é bem interessante, é aquela que margeia a área de preservação permanente
e com a finalidade de protegê-las de impactos provenientes da urbanização. É um limite ali, né, nas áreas verdes. E as estradas, que são a denominação dada pelo Código de Trânsito às vias rurais não pavimentadas. A revisão do Código, o novo plano diretor revisado de 2018, ele foi bem mais... Ele falou bem mais sobre, detalhou mais. Ele traz no artigo 135 que o sistema viário de Palmas é composto pelo sistema viário urbano e pelo sistema rodoviário municipal. E os dois são interligados, né? E o sistema rodoviário do município ele é constituído por estradas municipais localizadas no seu território, bem como os sistemas rodoviários estadual e federal. Por mais que seja estadual e federal, também faz parte do sistema viário, porque ele acaba cruzando a cidade também. O artigo 136, eu vou ler assim mais rápido, né? Porque não vou ficar só lendo a lei. Ele estabelece algumas diretrizes para o sistema viário: garantir a segurança, fluidez e conforto na circulação dos veículos, destinar vias ou faixas preferenciais ou exclusivas, priorizando os modos não motorizados e coletivos de transporte, destinar espaços urbanos no sistema viário para implantação de infraestrutura de apoio aos modos de transporte, promover a acessibilidade de pedestres e ciclistas, promover a implantação do sistema viário de forma ambientalmente sustentável, e promover medidas reguladoras para o transporte de cargas pesadas e perigosas dentro da malha viária urbana. O parágrafo 1º traz o planejamento e a destinação orçamentária para a execução de ciclovias, traz que terão prioridades. Aqui também, como diretriz no plano revisado de 2018, traz que os meios não motorizados e coletivos vão ter prioridades. Aí aqui está um mapa, não sei se vai dar para enxergar bem, mas é um mapa do sistema cicloviário de Palmas. O que está em vermelho é o que está em construção ainda. Dá para ver que a maior parte ainda está em construção. O que está em preto aqui é o que já existe. E eu tirei esse mapa aqui do plano de mobilidade urbana que o Miguel vai falar. E aqui é uma pesquisa que eles realizaram também onde se concentram mais os ciclistas de Palmas, né? A gente pode ver que, por exemplo, principalmente aqui nessa área, que ainda está bem em construção, tem bastante atividade, né? Dos ciclistas aqui para o sul também. O parágrafo 2º, o município estabelecerá um plano de abertura e conservação de estradas vicinais, segundo preceitos de conservação de solos e águas e integração com áreas agrícolas, em uma visão de manejo de microbacias hidrográficas. Sobre essa parte, eu não achei um plano exatamente sobre isso, sobre a regularização dessas estradas vicinais, e no relatório técnico final da revisão do plano diretor de Palmas, ele foi concluído o seguinte, sobre o sistema viário rural. Praticamente todo o território do município está coberto por estradas vicinais, no entanto, não obedecem à hierarquia viária, não têm traçado integrado, não constituindo rede articulada com o escoamento da produção, nem tampouco com o atendimento das necessidades de deslocamento da população residente. Então, foram estradas que foram crescendo sem essa regulação acontecer, né? Essa regulação foi proposta no plano diretor de 2007 e, a partir desse relatório, foram verificar se foram atendidos. Por essa conclusão, não foram. Aqui é o mapa viário de Palmas. Palmas, como foi uma cidade planejada, ela surgiu a partir... Ela tem dois eixos principais, né? Que é a Teotônio Segurado e a JK. Como dá pra... Não sei se vai dar para enxergar bem, mas aqui a JK tá em marrom bem fraquinho. E aqui a Teotônio, né? Essa minha... E, além disso, a malha viária tem esses dois sentidos, né? Que é norte-sul, da Teotônio, e leste-oeste. E também tem as outras vias que cortam, que são as avenidas NS, norte-sul, e as avenidas LOs, leste-oeste. O plano básico de Palmas foi projetado para abranger um crescimento radioconcêntrico. Seria um crescimento do centro e, de acordo com que a população fosse crescendo, iria seguindo esse padrão para não deveriam existir espaços vazios de acordo com esse plano.
Porém, a alternativa do governo na época do parcelamento de solo de Palmas, né, da divisão de lotes, foi a venda dessas terras públicas para arrecadar recursos, o que trouxe uma lógica mercantil de ocupação, de forma que houve exclusão socioterritorial da parcela da população que não conseguiu comprar essas terras e migraram, né, aqui bem para o norte, para áreas muito distantes, e o que gerou até hoje vazios na cidade. Não, todas essas áreas em roxo são áreas não ocupadas. Existem áreas no centro também, não parceladas, enfim. Essa ocupação baseada na compra dessas terras gerou esses vazios urbanos. Aqui a malha viária de Palmas, onde está pontilhado, onde são as vias projetadas, né, que não foram construídas ainda. A parte em preto é a malha viária normal de hoje. A questão da ocupação da malha viária de Palmas ela é importante porque, como as pessoas tiveram que morar longe do centro de Palmas, porque as terras já tinham sido vendidas e elas foram morar longe, a questão do deslocamento, porque o centro institucional administrativo do governo, ele é concentrado no centro de Palmas e ao redor também foram estabelecidas zonas comerciais. Então, houve uma concentração dos empregos, de forma que as pessoas que moram longe têm que fazer todo o percurso para o serviço todos os dias, o que geram longas viagens de ônibus, né, do sistema de transporte coletivo. E a configuração viária da cidade, ela convida o uso de meios motorizados. É tudo muito longe, o acesso para ir andando é muito complicado, as avenidas são muito largas também. Esse fato gera, de ter que fazer essas viagens muito longas, geram despesas, porque são viagens caras, viagens que uma viagem longa poderia se tornar uma viagem curta com mais ônibus que circulem mais. E a qualidade de vida da população é afetada também, porque as pessoas passam mais tempo no percurso para o trabalho do que efetivamente fazendo outras coisas. Eu trouxe alguns mapas, a localização de faixas de pedestre, dividido aí. Dá para ver que, logicamente, tudo se concentra muito no centro. Aqui é a situação de sinalização horizontal nas ruas e a situação de sinalização vertical. Onde está em vermelho aqui é uma sinalização inexistente. Em amarelo aqui ela é desordenada. E em verde é a situação regular. A presença de estacionamentos, aqui em Palmas também tem esse problema de estacionamento, né? Porque como tudo se concentra no centro e aí não sobra muito espaço, principalmente dentro das quadras, ali perto do camelódromo, é evidente isso, na 104 Sul principalmente, são lugares muito complicados. Aí aqui tem a distribuição dos estacionamentos. Onde está em amarelo é estacionamento só em um lado da via, onde está em rosa dos dois lados, e onde está em azul é onde não tem estacionamento. Aqui. Tem até a proposta, né, do estacionamento rotativo, de privatizar os estacionamentos para ver se tem essa rotatividade maior, né? Aqui os semáforos. Onde está em azul são os semáforos para pedestre, com abotoamento, e onde está em rosa são os semáforos normais. Os semáforos a Teutônio, aqui. Aqui é um gráfico dá para ver como a frota de veículos cresceu de acordo com a população, né? Uma população de 300, baseado nos dados de 2021 ainda, 300 mil pessoas, 214, a frota de veículos é de 214 mil veículos, a maioria deles são automóveis. Com isso, a gente chega então para falar sobre transporte coletivo de Palmas. E é até engraçado, porque falar de plano diretor, de mobilidade na frente do professor Basoli é um pouco complicado, porque ele é referência. E acaba intimidando um pouco aqui, mas a gente vai conseguir aqui, no que a gente se propõe. Pois bem, o plano diretor, ele estabelece algumas diretrizes para o desenvolvimento socioeconômico.
De certo, então, que essa lei, o Estatuto das Cidades, ele é um instrumento básico para a política de desenvolvimento das cidades em si. E a gente vai ver que ele é parte integrante desse processo. E essas diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, eles vão incorporar essas diretrizes que estão inseridas no plano diretor. Mas isso a gente já tem um pouco de conhecimento, porque já foi abordado em apresentações anteriores. E aí, então, a gente vai chegar na a lei complementar número 400 de 2018, que é o Plano Diretor Participativo de Palmas, que a Jordana estava tocando um pouco sobre, e eu vou destrinchar um pouco dele, bem basiquinho, para a gente entrar na nossa mobilidade, que é no transporte público de Palmas. Pois bem, essa lei complementar, ela vai dispor sobre o plano participativo de Palmas, do município de Palmas, e ela está ali com fulcro no disposto no artigo 40, parágrafo 3º da Lei Federal, essa número 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, que é a nossa referência aqui. E partindo disso, a gente vai ter que existe no artigo 141 dessa lei do Plano Participativo de Palmas, algumas diretrizes que elas se espelham no plano diretor, na lei do plano diretor que está no Estatuto da Cidade. E entre algumas diretrizes, a gente vai ter umas que são: garantir a oferta de transporte público urbano de forma eficiente, acessível, sustentável e de qualidade. Isso aqui, como a gente já está habituado, vai entrar de acordo com a ODS 11, que fala sobre as cidades e comunidades sustentáveis. Então, se a gente não tem um transporte público que garante um acesso eficiente, acessível e sustentável e de qualidade para as pessoas, a gente vai estar indo de encontro e de forma negativa a esse ODS, a esse objetivo. E até uma experiência particular minha, eu trabalho aos sábados, estagio aos sábados. Eu sempre pego o 091 que passa pela praia. E aí eu vi um casal com dois filhinhos, eles estavam indo para a praia de transporte coletivo. E eu nunca imaginei que isso seria possível, porque eu sempre vou de Uber para lá. Mas o transporte público, ele precisa oferecer esse tipo de acesso para as pessoas, não só ao trabalho, como a Jordana citou. Ele precisa também favorecer as pessoas que elas consigam frequentar locais de recreação. E aí a gente vai ver que o objetivo 2, ele promove essa integração multimodal dos serviços de transporte coletivo, ou seja, várias modalidades de transporte, seja de forma motorizada ou não, elas precisam coabitar juntas no plano diretor. No tópico 3, ele indica que é diretriz do nosso plano diretor priorizar a tecnologia de transporte, assim como a modernização da frota, só que ele não pode gerar um grau de impacto ambiental gigantesco. Ele precisa ser ergonômico, não precisa atacar a área verde de Palmas, por exemplo. No nosso item 4, ele fala que ele precisa promover a integração dos serviços de transporte coletivo com os modos de transporte não motorizados. No tópico 5, ele vai falar sobre a rede hidroviária de transporte coletivo intermunicipal. No item 6, ele precisa promover melhorias nos pontos de parada, inclusive com implantação de paraciclos e arborização no entorno. O que a colega Janaína falou, que existem pontos aqui em Palmas, inclusive da quadra 206, onde passa o 1091, por exemplo, o ponto das 8 horas às 10 horas, o sol ele insiste totalmente lá, enquanto tem um ponto que passa na quadra 306, que ele é totalmente coberto, ele não pega nem um pingo de sol, porque como a via é uma via comercial, tem toda aquela questão do investimento para poder chamar pessoas para frequentar essa via, o ponto é perfeito, é totalmente bem formado e não pega nenhum tipo de sol. E o que a gente vê é que essa questão do comércio influencia muito nos pontos, o que não deveria ser, todo mundo deveria ter acesso igual a um ponto de qualidade. No item 7, ele fala sobre melhorar o transporte escolar, inclusive na área rural, e no item 8 ele precisa garantir que os responsáveis pela implantação de novos loteamentos, eles implantem pontos de ônibus e baias, observando as diretrizes dos órgãos municipais. Isso é o que a gente estava vendo nas quadras que ainda estão surgindo, a 505, se eu não me engano, que é uma quadra nova, sobre os pontos que existem nessas quadras que a gente não tem acesso anterior, porque são novas. Bem, a Jordana vai passar, a gente vai ver um mapa agora, que fala sobre as linhas atuais nos dias de hoje. A gente tem aqui as estações Apinagé, Xambioá, Craô, Xerente, Carajá e Javaé. A gente tem ali as linhas externas, que são essas linhas que vêm de fora, de outras cidades, por exemplo. A gente tem aqui uma concentração de linhas mais ali na região norte, ali, sul, perdão,
Taquara Alto, por exemplo, e ali na JK também, na próprio eixão que corta aqui, ou seja, são vias que visam interligar a cidade de Palmas, mas o que a gente precisa tentar analisar é que se é efetivo mesmo, se conversa bem as linhas, porque, assim, outra experiência particular e própria, pegar ônibus aqui em Palmas é muita estratégia, é um videogame, porque, por exemplo, às vezes eu tô pegando o 18, saindo da 1006 Sul, da casa de amigos, e eu preciso parar num ponto ali perto da 202 para poder pegar o 91 para vir para o UFT, por exemplo, para não chegar na estação, esperar 30 minutos para o 90 para então chegar na UFT. É um jogo de estratégia, e agora a gente... Pode passar, por favor? A gente vai ver que agora, atualmente, nós estamos tendo aqui o Mobilize-se, que é um plano de revisão do nosso plano de mobilidade que acontece de 10 em 10 anos. E, inclusive, é até interessante existir esse tipo de discussão sobre mobilidade aqui no município de Palmas e chamar as pessoas para isso, porque quem pega transporte público é o brasileiro comum, o brasileiro classe média baixa. E às vezes o alto, mas em geral, classe média baixa. E chamar essas pessoas para discutir sobre isso é muito interessante. E a gente vai ver que esse plano de mobilidade urbana de Palmas, ele é um instrumento que, através de estudos técnicos, e não só estudos técnicos, mas de forma social, ele vai visar e estabelecer diretrizes, novas diretrizes, metas e ações para estabelecer um novo plano diretor e para os próximos 10 anos. E como base de efetividade, a gente já teve aí 2 audiências, se eu não me engano, públicas sobre isso. Em uma, inclusive, eu estive presente participando com meus colegas da minha classe, do meu centro acadêmico, e a gente acabou fazendo propostas de formas de como melhorar o transporte público. E uma delas foi o transporte público gratuito no final de semana, teve essa discussão lá e foi implantado, inclusive a gente achou foi uma coisa muito legal, e o transporte público também para as mulheres. Um específico para mulheres, para evitar questões de assédio, coisas do tipo. Importunação, perdão. E aí, a gente vai ver que essa discussão do Mobilize-se, do Plano de Mobilidade Urbana de Palmas, ele vai contemplar vários aspectos. Ali o transporte público coletivo, deslocamento a pé, por bicicleta, como a Jordana falou sobre as ciclovias, acessibilidade, como a colega citou, se as coisas são acessíveis ou não para as pessoas que realmente precisam de acesso, como as pessoas com os PCDs e etc. Pode passar, por favor. Esse plano de mobilidade, ele possui 4 fases. Achei interessante citá-las aqui. A primeira é um plano de trabalho, nivelamento institucional, então é um planejamento para saber como é que vai se dar essa organização. A segunda fase é um diagnóstico, ou seja, vão identificar as principais problemáticas, as principais necessidades da população de Palmas que usa o transporte público e não só as pessoas ali que observam. E a fase 3 é um prognóstico, ou seja, uma previsão com base em dados e com base em estudos sobre como que isso vai ser efetivo, sobre a verdadeira efetividade. Ou seja, o plano de mobilidade de 10 anos atrás, ele não pode ser o mesmo de hoje. Então, por isso que é tão importante esse tipo de discussão na nossa sociedade. E a fase 4 é a formulação e aprovação desse plano de mobilidade urbana. Convém dizer que nessas 4 fases sempre vai ter uma audiência pública. A gente já teve a fase 1, estamos na fase 2 e já teve uma audiência pública da fase 2. Já tivemos uma audiência da fase 2 já. E aí tem a fase 3, como já falei, a fase 4. Convém dizer que existe também uma 5ª audiência, que é para consolidar essas informações e lançar também o plano de mobilidade. Por favor. E com isso, então, a gente encerra o nosso trabalho para dizer que somos muito gratos pela oportunidade de apresentar esse trabalho aqui. A gente fez um estudo ferrenho sobre mobilidade. Como eu falei, a gente fica até um pouco tenso de apresentar esse trabalho para uma classe até de mestrado e doutorado, mas a gente espera que vocês estejam entendido o que a gente quis passar para vocês, que é isso, existe um plano de mobilidade, está tendo uma revisão desse plano de mobilidade e importa, sim, discutir sobre esses pontos. Muito obrigado.